do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. deixe-nos assentar. Se Deus assim veste uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é deitada no fogo, quanto mais vós, homens de pouca fé. Este domingo, 14º domingo depois da festa de Pentecostes, é domingo da Divina Providência, em que o Evangelho, sobretudo, nos reaviva esta confiança que nós devemos ter na divina providência de Deus, expressando esse cuidado que Deus tem para com os seus filhos, nos mostrando essa bondade paternal que Deus sempre age para conosco. Deus é Pai, Deus nos ama, Deus é bom para conosco. Nosso Senhor, Ele mostra no Evangelho o quanto Deus nos ama, o quanto Deus é solícito e zeloso da nossa alma e também do nosso corpo. E por esta razão, nos lembra o quanto é importante nós nos confiemos à sua divina providência. Não existiria paz ou repouso possível para a nossa alma, não existiria tranquilidade possível para a nossa vida de uma forma perpétua, de uma forma intensa, se nós não somos capazes de confiar na divina providência de Deus. Nós não temos confiança real em Deus, nosso Pai. Uma vez que muita coisa em nossa vida nós não conseguimos fazer por nós mesmos, muita coisa está acima das nossas forças e, nesse momento, o que resta é colocar nas mãos de Deus, deixar aos cuidados da divina providência e dar tempo ao seu tempo. Somente esta confiança na divina providência nos dará paz, uma paz duradoura, uma paz tranquila para a nossa vida. E assim, na nossa alma, no momento das inquietações, tristezas, dos desamparos, nós vamos ter ao mesmo tempo esta tranquilidade da certeza de que Deus cuida de nós e os tempos difíceis são passageiros. Deus, Ele se mostrou providente desde o início dos tempos com a criação do mundo e a criação dos homens. O poder, a sabedoria, a bondade infinita de Deus, querendo criar o homem, antes de tudo, preparou para o homem a terra, as suas plantas, os seus animais, as suas águas, os seus elementos, tudo quanto é necessário para a vida e para o crescimento do homem. Depois Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, lhe deu as mais nobres faculdades, a inteligência e a vontade, fazendo o homem superior aos animais da terra, e dando ainda ao homem muitos outros benefícios, por exemplo, a graça. Tudo que existe no céu e sobre a terra, Deus fez, podemos dizer, para o homem. Depois de ter feito isso, Deus ainda conserva e governa com a mesma infinita sabedoria e com uma ordem admirável, tal forma que não há nada no céu e nada na terra, não acontece nada sem uma certa ordem ou permissão da divina providência. Deus não só cria, mas Ele governa a sua criação, Ele conserva o ser de todas as coisas criadas. Todos os acontecimentos deste mundo, as revoluções dos impérios, as quedas e as ascensões dos governos, dos melhores aos piores, as calamidades, os menores
incidentes e acidentes podem acontecer com o indivíduo, com uma família, com uma sociedade ou com a própria humanidade como um todo, tudo isso é previsto e de alguma forma regulamentado pela divina providência. Nem mesmo uma folha cai sobre o chão, nem mesmo um fio de cabelo da nossa cabeça se esbranquece ou cai por terra sem que passe pela vontade permissiva de Deus. Deus, depois de ter criado o homem, ele supriu o homem como um bom pai, supriu a todas as suas necessidades para a conservação da sua vida, com muito mais solicitude, com muito mais zelo, com muito mais amor do que ele fizera pelas suas demais criaturas, os pássaros do céu e os lírios do campo, dos quais Deus não deixa também de cuidar. E ele quer, por consequência, que nós, como filhos prediletos, criaturas bem-amadas, nós nos confiemos e voltemos a ele nas nossas necessidades, dando a ele esta confiança em troca deste amor e graças que ele nos dá. E ele faria mesmo milagres para não ver um só dos seus servos fiéis faltarem daquilo que é mais necessário, como nós vemos na história da salvação, na história da igreja, na vida de muitos santos e mesmo na nossa vida particular, nós vemos que nada, muitas vezes, nos falta. O zelo de Deus para com a sua criatura predileta, é ainda mais reluzente na obra da redenção, na obra da salvação do homem. Um homem orgulhoso e ingrato se revoltou contra Deus pelos seus pecados e se esqueceu do seu amor. Mesmo assim, Deus amou tanto o homem, amou tanto o mundo como um todo, que nos dá o seu Filho unigênito para que nós tenhamos por ele a vida em plenitude. Um homem tinha merecido de ser expulso daquele antigo paraíso terrestre, e a terra tornou-se para o homem, com seus trabalhos, objeto de esforços, com causa de dores para um homem. E Deus, cedendo a um amor infinito, ele faz para o homem um outro jardim delicioso sobre a terra, irrigado pelo sangue precioso do seu Filho, que é o seio da Santa Igreja Católica, onde, através dos méritos de Cristo, através dos sacramentos, através das graças da doutrina pregada, através dos exemplos dos santos, um homem é outra vez consolado, purificado, fortificado, alimentado, consolado, santificado e encorajado na prática das virtudes, conduzindo-se assim para o céu, a verdadeira pátria, o verdadeiro jardim de felicidades eternas. Tudo isso Deus fez para nós, tudo isso Deus fez buscando o nosso bem. E também entra nos desígnios da divina providência, de forma permissiva, os males, as doenças, os acidentes, as perdas, perseguições, aflições, desastres e provações de todas as formas que podem ocorrer com o indivíduo, com um bom número de homens e mesmo com todos os homens do mundo ao mesmo tempo. Também isto é previsto e permitido pela bondade da divina providência, cujos projetos muitas vezes nos são escondidos, obscuros, mas que desses males que nos acaba nos permitindo chegar, visa tirar para nós o maior bem para nossa alma, sobretudo. Deus, por exemplo, Ele quer, através das provações que passam pela sua vontade permissiva, ou nos desprender das coisas deste mundo, porque se nós encontramos durante a nossa vida na terra tão somente alegrias e prazeres a todo momento,
nós certamente nos esqueceríamos muito facilmente da nossa salvação eterna, dos bens mais elevados da alma e dos bens celestes. Também, segundo a sua santa misericórdia, Deus age para conosco como um bom pai, educador, que não poupa a vara para punir os seus filhos, dando um certo castigo, forçando assim, de alguma forma, os pecadores mais endurecidos a se converterem, os imperfeitos a saírem da sua tibieza e buscarem os caminhos da perfeição e da virtude, e os santos, os justos, a se santificarem cada vez mais, chegando já nesta terra ao ápice do amor de Deus e da santidade. Também permitindo que nos cheguem os males, desta forma Deus também nos santifica, nos ajuda a praticar as virtudes cristãs, porque a virtude, sendo um hábito da nossa alma, não pode existir se ela não for provada concretamente no nosso dia a dia. Virtude verdadeira, uma virtude que é provada. Não existe virtude que não seja provada, salvo as virtudes, primeiramente as virtudes infusas, mas mesmo elas devem ser passíveis de provações. Também dessa forma Deus nos santifica fazendo praticar as virtudes. Deus nos faz também melhores imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive nos seus sofrimentos. Se Cristo, que é a nossa cabeça, passou por sofrimentos, também nós, membros deste corpo místico de Cristo, também nos unimos Ele na sua dolorosa paixão. E assim, pelos sofrimentos que a providência nos permite, nos faz merecer uma coroa eterna prometida àqueles que souberam bem combater o bom combate na sua vida. E mesmo assim, Deus não se esquece de enviar graças, de enviar socorros, juntamente com as provações que Ele nos permite. Deus nunca permite para nós uma cruz que nós não podemos carregar, uma cruz que não caiba no nosso ombro, mas Ele sabe adoçar o cálice das nossas amarguras com pequenas gotas de graça, pequenas gotas de mel. Nos dá todos os meios de graças para suportar as provações e sair vitoriosos das nossas lutas e das nossas tentações. Se nós pensarmos frequentemente em todos os bens, tanto para o nosso corpo quanto para a nossa alma, nós recebemos da divina providência até os nossos dias, do nosso berço aos nossos dias, com qual amor e com qual zelo Deus olhou para nós desde os nossos primeiros dias neste mundo, nós devemos aumentar a cada dia o nosso amor, o nosso reconhecimento e a nossa confiança em Deus de grande bondade. Quantos perigos nos foram evitados por causa de uma solicitude especial dessa divina providência? De quantos buracos nós conseguimos sair, mesmo não tendo muita força para sair deles? De quantos caminhos desviados nós saímos para tomar o caminho reto, muitas vezes com a ajuda daquele bom anjo da guarda que a providência nos confiou desde o nosso nascimento. Quantos auxílios nos foram e nos são prestados para a saúde e para a vida, por tudo quanto concerne, por exemplo, o nosso corpo, muitas vezes não nos deixando faltar com o necessário para mantê-lo. Quantas pessoas que nos amam e que nos cercam, quantos bons amigos, bons e fiéis amigos que nos ajudam, que nos prestam auxílio, os nossos familiares, filhos, pais, esposos, são todas pessoas que Deus coloca na nossa vida e são prova do seu amor, são graças, são modos que Deus coloca na nossa vida, nos age para conosco, para nos ajudar, para fazer prova da sua bondade, da sua misericórdia. Tudo isso é bondade de Deus, agindo diretamente em nossas almas ou através dessas causas segundas. Inumeráveis também são os auxílios dados às nossas almas, as graças, os sacramentos, os meios de santificação recebidos através da igreja, os sacerdotes,
as pessoas que nos inspiram as virtudes, as pessoas boas que nos ajudam mesmo com um puxão de orelha, mesmo aquelas pessoas que rezam por nós. Deus, Ele nos ama e nos dá todos esses meios para nos ajudar. Ele nos ama e nos dá tudo, e não poupou nem mesmo a si mesmo, nos dando o próprio Filho, e nos dá tudo com o seu Filho e pelo seu Filho. E se um único de nós aqui precisasse, Ele certamente enviaria outra vez o seu Filho para morrer na cruz, para salvar a nossa alma. E estejamos certos de que Deus, em todos os tempos, em todo lugar, em toda oportunidade, nos dará sempre o seu socorro para preencher as nossas obrigações e os nossos deveres de Estado, sejam eles materiais ou espirituais. E mesmo se nós tivermos um dia a infelicidade de nos afastar de Deus através dos nossos pecados, haverá sempre ainda a possibilidade de retornar para Ele, retornar para os braços da misericórdia do nosso Pai, através dos sacramentos. Olhemos então como são belos os lírios do campo e como são inteiramente dependentes da providência de nosso Senhor. Como eles são belamente recompensados por esta dependência para com Deus. Nós também somos, todos nós, convidados a este santo abandono nas mãos da divina providência, com confiança e com amor, em todas as penas e necessidades espirituais e temporais e a cada momento da nossa vida, trabalhando e esforçando da nossa parte para buscar, acima de tudo, a glória de Deus, o cumprimento da sua vontade e a salvação da nossa alma. Olhemos tudo quanto já fez para conosco a infinita misericórdia de Deus e tenhamos então um amor ardente, um reconhecimento perseverante para com esta providência que toma conta de nós. Confiemos inteiramente, abandonemo-nos como filhos nos braços da divina providência, procurando, evidentemente, fazer a nossa parte, procurando trabalhar, procurando cooperar fielmente com os seus santos desígnios e fazendo primeiramente aquilo que depende de nós, depende do nosso braço, depende das nossas possibilidades e fazendo bem aquilo que nós devemos fazer, as nossas obrigações para com Deus e para com o nosso próximo, seja para a salvação das nossas almas, seja para a conservação da nossa vida e o sustento do nosso corpo, sem desespero, sem inquietação, nos abandonando completamente neste Deus, nos braços deste Deus que nos ama, certamente não nos faltará o auxílio deste bom Pai que é fiel e que sabe, que soube e sabe agir para conosco com a sua grande misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.